Ora, muito bem, e mudando radicalmente de assunto, vamos falar sobre vidas surpreendentes e mortes insólitas da história de Portugal. O autor está aqui connosco, chama-se Ricardo Raimundo e, enfim, pedimos um grande aplauso para ele. Obrigada. Boa tarde. Ora, muito bem, Ricardo, boa tarde. Bem-vindo ao Portugal no Coração. Vamos para já primeiro apresentar este livro, Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal. Como é que sentiu a necessidade de o escrever e de o publicar? Eu desde sempre me interessei muito pelo tema da morte. Inicialmente pode parecer assim um bocado macabro, uma pessoa interessar-se pelo tema da morte, mas é verdade, portanto, sempre foi um tema que me chamou muita atenção, ver como é que o homem pensava sobre e pensa sobre o seu fim, isto desde a Idade Média, passando para a Idade Moderna. Só que, geralmente, associado à morte está é um tema que todos podemos assim, olhar duas vezes, tentamos fugir. E então, por que não trazê-lo de uma forma um bocadinho mais atrativa, que é pensar em mortes ridículas ou mortes surpreendentes? Porque há pessoas, e no livro pode-se ver, há personalidades que tiveram ações tão ricas e uma vida tão rica. E depois tem uma morte completamente insólita, não é? Insólita. Por exemplo, há uma que o surpreendeu muito, que foi Luísa Todi. Quer partilhar connosco? Se pudesse fazer a comparação, Luísa Todi corresponde quase como a Amália. Portanto, foi uma das grandes vozes, talvez a primeira grande voz portuguesa. Cantou em grandes palcos europeus, esteve em Madrid, esteve em Londres, esteve também em Viena, em Berlim, cantou na Rússia, em São Petersburgo, e em Portugal não podia cantar, porque as mulheres não o podiam fazer em público, tinha que pedir autorização. E depois de terminar a sua carreira no estrangeiro, veio para Portugal e acabou por morrer completamente esquecida e na mais completa solidão. E para além disso morreu cega, portanto, completamente esquecida, portanto, na sua casa, no bairro Alto, completamente esquecida por todas. Para mim chocou muito ver uma figura que deu tanto à cultura europeia, chegou a ser chamada a voz por excelência no século XVIII, e depois em Portugal ter uma morte tão esquecida mesmo e tão surpreendente. Não revelando muito do seu livro, que outras mortes insólitas é que podemos aqui encontrar no seu livro? Encontramos, portanto, todo o período da nossa história, desde a Idade Média até ao período contemporâneo. Começamos, por exemplo, com Martim Muniz e acabamos em Joaquim Agostinho, que portanto, apesar de figuras tão dispares, estão unidas pelo facto das suas mortes serem insólitas, mas também António de Oliveira Salazar está presente, Luís de Camões, Marquês de Pombal, Dom Sebastião, Dom João II, portanto são todo um conjunto de figuras que se destacaram na nossa história, mas também no desporto, por exemplo está também Francisco Stromp. Há quem acha que o Dom Sebastião ainda não morreu. Exatamente, que ainda há de aparecer. Deve estar impecável, deve estar no campeonato, deve estar. Cheio de plástica. Mas e em relação ao único Papa português, ao Papa João XXI? Portanto, muitas pessoas não conhecem, nós tivemos um Papa português, que foi João XXI, na Idade Média, no século XIII, e ele já estava na cadeira de São Pedro há cerca de 7 ou 8 meses, quando de repente um dos quartos que tinha mandado ampliar no Palácio em Viterbo decidiu desabar, e ele ficou soterrado, e depois de 6 dias no seu quarto, 6 dias depois de sofrimento, acabou por falecer. Portanto, acho que também ilustra bem uma morte insólita. Sim. Uma figura que esteve 8 meses na cadeira de São Pedro conhecer a morte dessa forma. Ricardo, que tipo de trabalho é que teve em termos de pesquisa para fazer todo este livro? Foi um trabalho que exigiu algum tempo e acabou por começar de uma forma curiosa, que foi através do nome das nossas ruas. Muitas vezes interrogava... A toponímia, que nós também temos aqui um espaço no Portugal no Coração. Eu olhava para o nome da rua, via Rua de Júlio Diniz, só para dar um exemplo, e às vezes perguntavam-me, obviamente conheço a figura, mas há outras que não conhecia, então comecei, a partir daí, peguei nesses nomes e fui à procura ver a vida e ver a morte. E depois, com a leitura de algumas biografias e de mais algumas obras de referência a nível da nossa história, fui conseguindo chegar a essas 56 figuras que
que se pode ler neste livro. Porque é licenciado exatamente em História pela Universidade de Letras, não é? Pela Faculdade de Letras. Mas, de qualquer das maneiras, já falámos aqui de algumas figuras e de como terminaram as suas vidas, mas qual foi aquela mais insólita de todas? Bom, enfim, falar do Papa João XXI e cair-lhe um quarto em cima não é propriamente, mas qual é que foi assim a morte mais insólita de todas? Uma que também me chamou, portanto, foi a do Almirante Reis, que esteve envolvido na questão da implantação da República e que iria dirigir a implantação da República em Portugal, e quando estava a preparar para comandar as suas tropas, é avisado que afinal a República ia fracassar, porque as tropas de Dom Manuel II estavam a conseguir controlar as tropas da República. E então ele logo desistiu de tudo, foi para casa, mandou os seus homens também embora, e pensando que a República ia fracassar, decidiu se suicidar com um tiro na nuca. Olha. Pouco depois, umas horas depois, já no regime republicano, o corpo do Almirante Reis foi encontrado. Eu achei muito insólito estas e outras mortes insólitas incluídas neste livro, Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal. De Ricardo Raimundo. Por isso, faça o favor de comprar e informe-se que o saber não ocupa lugar. Muito obrigada. Um grande aplauso. E ao José. Ora bem, vamos ao nosso palco rapidamente. Vamos, temos lá um amigo à nossa espera ali.